Fala galerinha, tudo bem? Edgar aqui na área, fazia uns dias que eu não gravava, né, pro canal aqui de música. Bom, hoje é um tema um pouco difícil de falar. Eu tenho apenas 31 anos de idade e assim, sempre fui acostumado, né, meu pai, ele sempre ouviu músicas mais antigas, né, ele é nascido em 68, então ele sempre ouviu músicas dos anos 80, anos 70, e eu ainda fiquei um pouco mais pior que ele, né, ouvindo músicas mais antigas ainda, músicas de 1910, 1905, né, século XVIII, século XIX, né, e assim, sempre acostumei a ouvir músicas antigas, mas eu sempre tentei entender por que meu pai ele sempre ouvia músicas antigas. E eu cheguei a tal ponto de entender por que ele ouvia as músicas antigas. É que realmente chegou em um momento, né, eu tô falando da música do cenário nacional, que a música, cara, é muito ruim, velho, a música de hoje em dia. A música antigamente ela era uma coisa feita realmente com ciência, com intelecto, com paixão, com emoção, né? Não estou falando de todas, tá? Mas em categoria máxima quase todas, né? E assim, a gente tá vivendo uma decadência musical, uma decadência de espírito, cara, muito grande, tá? Eu vejo que hoje, falando como músico, como um observador apenas da música, quem sou eu, mas a composição é igual, os sons são igual, né? A mixação, o mixer é igual, o jeito de sequência de notas das maioria das músicas são iguais. É por isso que a gente vive nesse redemoinho, onde esse redemoinho não leva a lugar nenhum, né? Não leva nem para cima nem para baixo, é um redemoinho de músicas ruins. E uma coisa que eu noto é que isso se dá muito, mas muito mesmo, por um motivo, cara. Essa é a minha opinião, tá? É a falta de intelecto, né? É por isso que a gente, assim, saindo um pouco fora do assunto, mas dentro do assunto, é por isso que a gente tem uma sociedade hoje em dia completamente doente religiosamente, completamente doente politicamente, uma geração hoje em dia sem ética, sem moral, sem bons modos, né, se eu posso dizer assim. E isso, infelizmente, influencia muito, muito na cultura e principalmente na música. Né? Hoje a música ela não é mais um sentimento, ela é apenas um produto, né, que as pessoas colocam ali, fazem qualquer coisa, pegam uma letra qualquer. Isso quando tem letra, né? Normalmente as pessoas estão confundindo músicas com ruídos. São duas coisas muito diferentes. Música é música, cara. Melodia, uma letra bem feita, uma coisa que realmente é intelectual, uma coisa que realmente foi feita e pensada. Não, eles fizeram hoje em dia músicas para agradar as massas, né? É por isso que eu tô falando que quanto mais você deixa, vou falar assim, desculpa falar, mas quanto mais você emburrece o povo, mais qualquer coisa serve. É por isso que hoje em dia a gente vive, né? Hoje, cara, as músicas hoje são músicas de cornos. Desculpa, tá? Música de chifre, música de gaia, música de traição, música de adultério. Não tô falando que antigamente não tinha isso. Mas hoje em dia, para as pessoas isso é normal. A gente não é normal, gente. O ser humano não foi feito para ser traído, o ser humano não foi feito para trair. O ser humano foi feito para ser algo, né? Algo bom, né? Se é que eu posso dizer, porque bom só é Deus. Se é que você acredita em Deus. E eu acho que quando a gente tem uma sociedade doente, uma sociedade problemática, né? Aí vira essa algazarra. A arte hoje virou um algazarra, a música virou um algazarra. E tudo isso é, como eu falei, é devido ao fato das pessoas hoje são limitadas intelectualmente. Eu acho que isso se retrata ao ensino desde a escola, o ensino desde a casa, né? A gente tem uma falsa percepção que as pessoas hoje em dia elas são mais ligadas na tecnologia, mas parece que quanto mais ligado na tecnologia hoje as pessoas são, mais idiotas elas são também. Elas são burras, né? Elas não sabem nenhuma matemática básica, né? Uma pessoa que não sabe a tabuada, cara, como é que uma pessoa dessa vai né, sabe, vai votar no que é certo, né? Ou vai votar às vezes só por conta de Maria vai com as outras. Como é que ela vai ter uma percepção do que é uma música boa, do que é uma música ruim? Como é que ela vai ter uma percepção do que é a cultura, do que é bons modos? Então eu acho que a gente vive hoje numa degradação musical, não só pelo fato da indústria estar ruim, mas porque as pessoas são ruins.
E quando eu estou falando de ruim, não é ser ruim, é porque as pessoas não pensam, elas não têm intelecto. Tá? Mais uma vez eu reafirmo que essa não é uma opinião arbitrária, tá? É uma simples cosmovisão do que eu tenho. E como músico, como pessoa ouvinte de música, eu ouço muito música. Tá aqui meus 2 alto-falantes, eu tenho mesa, eu tenho tudo, eu sou instrumentista, né? E cara, é muito ruim. Se você pega uma música dos anos 80, anos 70, você compara com as de hoje, até conforme a música, sabe, as notas, né, a harmonia, o que mais, o arranjo da música é muito diferente. E sem contar na letra, que é algo inacreditável. Eu sei que a maioria das músicas, dos músicos, principalmente dos cantores antigos, eles também não são bons exemplos, né? A gente tem uma série deles, mas pelo menos existe intelecto. Você pega uma música do Raul Seixas, você pega uma música do Tim Maia, você pega uma música, sei lá, vamos pegar um sertanejo de verdade, Tonico Tinoco, vamos lá, vamos pegar Tião Carreiro Paraíso. Cara, são músicas realmente bem feitas, são músicas com história, são músicas com conteúdo, não esses barulhos de hoje. Esse foi o vídeo de hoje, espero que não tenha ofendido ninguém, mas é uma cosmovisão do que eu entendo porque a música de hoje é ruim. A música não é mais música, a música hoje é um mercado, tá bom? Um abraço, galera!